Esse Flamengo, eu falei ontem aqui, é um Flamengo muito forte, é um Flamengo que tem bons jogadores, é um Flamengo que tem, por exemplo, o Gerson, que para mim é uma liderança dentro de campo, é um cara que consegue um bom time e, assim, volto a falar o que eu falei um tempo atrás lá, eu acho que o trabalho do Tite é bom. Calma que você vai ofender pessoas. Não vou ofender, não. Aí. Não, vou só terminar. Eu acho que o trabalho do Tite é bom. Pra quem? Né? Eu acho. Flamengo, né? Eu nunca achei... Como assim? O Corinthians vai dar muito mais trabalho pro Flamengo do que deu Bahia, do freguês Rogério Ceni. 14 jogos agora. Isso impacta... É o pai. O Flamengo é muito pai do Rogério Ceni. 14 jogos... a sua projeção de final? Vocês não vai fazer a menor então, diferença. Então é o seguinte, tô falando o seguinte. Então, aí eu quero ver. Vocês aí que estão falando que é um trabalho bom, pra mim no máximo é bom. No máximo. Como é que é o trabalho do Tite? É um trabalho bom. E tal. Mas ele sabe, pra mim o trabalho dele é bom. Ele tá na Libertadores, ele tá numa semifinal de Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ainda tem bola aí pra rolar. Né? Então, assim, não dá pra questionar. Dá pra você... Eu já tenho uma sugestão? Uma sugestão que o Zubeldia converse. Faça terapia com o Bubu, 30 minutos, conversa com o Bubu. Você quer ser Faz coach? Mas o Bubu, você tem ido à terapia? Não, porque o problema é que eu tinha já foi solucionado. Não, você não recebeu alta da terapia, não. Curado. Você jura? Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o ESPN F90 e vamos ver aqui, galera, eles repercutindo ainda a vitória do Flamengo, classificação. Teremos o Zé Elias, Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida e outros comentaristas falando sobre a classificação do Flamengo, lances, polêmicas, tudo aí, detalhes da partida, porque o Flamengo tá na semifinal e vai enfrentar o Corinthians aí pela Copa do Brasil, podendo chegar à final e vencer mais uma vez esse campeonato, essa Copa que é importante claramente aqui no cenário brasileiro. Então, deixamos os créditos para a ESPN na descrição. Pedimos a você que nos apoie aí, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino para ficar por dentro de todas as novidades. E vamos agora, galera, acompanhar aqui, né, toda essa repercussão aí dessa vitória do Flamengo, classificadíssimo para a próxima fase. Vamos ver. Agora eu sei Estão que deixando o você tá Flamengo em chegar, A casa. gente não falou pouco de São Paulo, não? Não, ele desabafou já. Você que tá em casa, hein, João, ficava falando, o Tite, não aguento mais, tal. Ele está ali avançando o time do jeito dele, né, na postura dele, e o Flamengo está classificado para a sequência da Copa do Brasil, venceu o Bahia. E olha, ontem como é que era que o Prato falou? Ivaninha? Ivaninha do Pelô. Ivaninha do Pelô. Indignadíssima. É o Tinho do Pelô. Não há nenhum momento de paz para o torcedor do Bahia. Você já tá com problema. Se eu te falar, você já vai... O Plihal tá de olho. Bom, vamos agora falar do Flamengo, então. Os melhores momentos aqui. Corta, tira um pouco da mesa, porque a gente pode acabar se perdendo um pouco, porque o Flamengo jogou ontem contra o Bahia e avançou. E agora vai seguindo nas competições e vai colocando aí o seu time, o elenco para rodar. E ontem... Fez bem, Rodar. Fez bem, não fez, hein? Fez bem, Léo Ortiz jogando. Tá jogando na muito, volância. Tem um parceiro nosso aqui, flamenguistaço, né? O Jailson. Grande entende Jailson. muito de bola. Já havia falado nas redes sociais e eu concordo com ele que o Léo Ortiz precisa ser titular desse Flamengo. Aonde o Flamengo precisar hoje, precisa na volância, porque o Alan não tá rendendo como titular. E o menino também foi bem, o volante... Everton, exato, Everton foi super bem. O Flamengo não dá espetáculo, mas vai seguindo. E com isso, meu amigo, agora é Flamengo e Corinthians. Vocês vão falar que quem é favorito no confronto como esse? Flamengo. É óbvio que é o Flamengo. Então vai chegando, vai chegando, vai chegando. As críticas ao Tite podem ocorrer, beleza. Só que ele tá passando. Exato. Tá vivo nas 3 competições, porque, desculpa, o Brasileirão tá em aberto ainda para todo mundo que tá naquele pelotão de cima. E o Flamengo hoje, o Galo ainda segue forte e tem essa semelhança com o Flamengo de ter um elenco forte, mas também não dá espetáculo. Mas são os 2 times mais potentes aí nessa semifinal de Copa do Brasil. Então, eu já coloco aí o Flamengo como franco favorito. Era favorito contra o Bahia, apesar do Bahia ter um time super bem montado pelo Rogério. Só que já havia perdido o jogo de ida em casa. Então, a tarefa ficou muito mais fácil no Maracanã. E assim, é impressionante o Bruno Henrique, cara. Bruno Henrique, ele já tinha feito uma finalização muito perigosa antes do gol do Arrascaeta. Aí ele serve o Arrascaeta de forma magistral. Tem gente que reclama às vezes que o Bruno Henrique é fominha e etc. Ele acha o Arrascaeta no momento preciso e exato. Essa finalização aí mesmo que eu tava citando.
E o Arrascaeta, assim, ele não cansa de fazer história pelo Flamengo, né? Um cara que... Ontem até causou preocupação, né? Mas ele já revelou que já tá cansado. Certo, etc. Ô Zé, você jogou nessa posição. Olha o que o Léo Ortiz faz, hein, Zé? Esse passe pra frente, que você gostava muito. Todo mundo gosta. E é todo jogo tem um desse, tá? Todo jogo tem um desse. Exatamente. Aquela saraivada que o Flamengo tomou do Botafogo, a única coisa que salvou foi a bola que não foi o Bruno Henrique. Ele tá jogando bem nessa posição, hein, Zé? Ele tá jogando bem nessa bom posição. jogador. Ele não é um jogador que carrega a bola, né? Ele é um jogador que distribui o jogo. Ele tem, provavelmente... ele tem um dos caras que fizeram história no futsal dentro da casa dele, né? Assim, É bem lembrado. é o Ortiz, Manda um né? abração pra ele. Mandar um abraço ao Esse é Ortiz. histórico mesmo, Cara Ortiz. que eu assistia quando pequeno, dos ídolos que eu tinha quando assistia futsal, né? Pai do Léo Ortiz. Léo. Então ele tem uma facilidade, o futsal te dá isso, né? A facilidade de você poder enxergar todas as jogadas. No segundo toque, né? Porque ele faz o primeiro toque, a bola é interceptada, volta, ele já toca. Provavelmente quando ele fez o primeiro toque, ele já viu todo o lance. E depois vai no automático. Ele é um jogador diferente, por exemplo, do Pulgar. Eu acho que o Pulgar chega mais ao ataque, o Pulgar é mais completo porque é da posição. É isso. Mas nada impede ele poder jogar. Por exemplo, nesse momento ele está melhor, ele cumpre melhor a função de meio campo do que o Alan. O Alan que chegou no Flamengo do Atlético Mineiro, estava jogando muito bem no Atlético, chegou no Flamengo e ele esqueceu de jogar. Eu nunca vi o Alan jogar o que ele jogava no Atlético no Flamengo. E agora o Flamengo tem um elenco qualificado. O Tite entendeu que o Léo pode jogar e ele vem fazendo bons jogos, né, no meio campo. Esse Flamengo, eu falei ontem aqui, é um Flamengo muito forte. É um Flamengo que tem bons jogadores, é um Flamengo que tem, por exemplo, o Gerson, que para mim é uma liderança dentro de campo, é um cara que consegue entender como é que se encontra o jogo e aí ele se adapta, a hora ele vai por dentro, né, a hora ele vem para segurar um pouco mais essa bola. Eu acho que é um bom time e, assim, volto a falar o que eu falei um tempo atrás lá. Eu acho que o trabalho do Tite é bom. Calma que você vai ofender pessoas. Não vou ofender, não. Aí. Não, vou só terminar. Eu acho que o trabalho do Tite é bom. Pra quem? Né? Eu acho. Flamengo, né? Eu nunca achei, desde o dia da contratação... O Flamengo está na Copa do Brasil, São Paulo não. Desde que o Tite foi contratado, eu nunca falei aqui que o Flamengo iria jogar o futebol espetáculo que ia jogar. O jogo de ontem é o jogo do Tite. É isso. Eu falei, o Tite vai fazer o jogo dele. É lógico que ele é inteligente, é experiente, já armou um pouquinho as coisas lá no começo do ano. Olha, é impossível ganhar, não é impossível e tal. Mas ele sabe, para mim o trabalho dele é bom. Ele está na Libertadores, ele está numa semifinal de Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ainda tem bola aí para rolar. Né? Então, assim, não dá para questionar, dá para você, em termos de resultado, dá para você questionar, em termos, pode jogar um pouquinho melhor, de desempenho, escolhas táticas. Ele também é um treinador que demora muito para mexer, muito para mexer durante os 90 minutos, mas... O diabinho italiano. Não, mas assim Pedro, eu falei, eu nunca achei que o Flamengo fosse jogar essa bola espetáculo de Jorge Jesus. Eu sempre achei que o Flamengo fosse jogar como... Ia ser efetivo. Eu falei uma vez, eu trabalhava na Rádio Globo. Eu falei que o Corinthians ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Olha, foi em 2011. Aliás, tem cada história lá da rádio. Um abraço, pessoal da... Melhor continuar. Ganhou a Copa Libertadores e o Mundial, jogando como um time pequeno, entre aspas, no sentido de saber as limitações, o time fechado, 1-0, se fechava, 1-0, se fechava. E ganhou. Tanto é que o Carille é efetivado porque seguia a linha dele. Só que as características para o Corinthians, aquelas características para o Corinthians eram ótimas, porque o time do Corinthians tinha mais ou menos aquela forma de jogar, aquela maneira de jogar, porque era Tite, mano, né? Foi um revezamento, né? Então virou um DNA. No Flamengo, o DNA é outro. O Tite não tem esse DNA. Você vai ter o Flamengo jogando uma vez ou outra um bom futebol bonito e tal, mas ele sempre... A palavra que ele mais falou, se você pegar em todas as coletivas, o equilíbrio do meu time, ou seja, eu sei defender, eu sei atacar, eu sei me posicionar, eu sei o entendimento do jogo, aquilo que pede, aquilo que não pede. Esse é o time do Tite. Então, assim, para mim não surpreende nada, é normal, e eu acho que o trabalho é um bom trabalho. Agora, eu estou entendendo que pode chegar numa final. E há um tom provocativo do senhor Pedro em relação ao Rodrigo Bueno, que já vai mas falar. Eu não faço Quando isso. O senhor diz aqui, foi um jogo de almanaque. É o jogo... Almanaque não, falei, foi didático para explicar o que o Tite quer. É o livro, ali, ó. Capítulo 5. Porque, Por Edu, quê?
Porque a torcida do Flamengo, o Zé lembra muito a característica. Eu quero ouvir daqui a pouco. Uma coisa é você adotar, abraçar essa característica dentro do Corinthians. É isso. E o torcedor quer isso. Ele gosta, ele quer vencer, se tiver que ser assim, sabe? Sem sofrer, brigando, é uma coisa. Outra coisa é o cara que vai pro Maracanã e quer ver show e que ele tá emburrado com o Tite, mesmo com o Tite nas 3 frentes ainda. Flamengo e Galo estão em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Ontem, você poderia esperar um monte de coisa. Dentro de casa, fazer resultado. Com exceção ali da primeira bola, se não me engano é o Everton que enfia pro Everaldo. Pro Everaldo Você tira essa bola, o Bahia não causou nenhum dano ao Flamengo. E um dos grandes desafios do time do Tite, recentemente, era controlar o tanto de oscilação que o time tinha dentro do jogo. Ontem ele controlou o jogo. Ontem ele não limitou com bola parada. a sua oscilação. E o trabalho dele, ele está recomeçando. Isso aí sem bola, sem sofrer, controlou, classificado, fez um gol. Não tinha o menor risco. O Flamengo não passou nenhum veneno ontem para se classificar contra o Bahia, que é um bom time. Que muitos outros times do Brasil teriam tido muita dificuldade com o Bahia. Então, o Flamengo agora precisa olhar para um outro lado, que é um trabalho que está recomeçando. Você ontem claramente viu que o Flamengo ainda está tentando entender o que ele vai fazer sem o Pedro. O Tite perdeu sua grande referência ofensiva na temporada. E perdeu para essa temporada e para o início da próxima. Talvez o primeiro semestre todo da próxima. Ele começa em tese com o Bruno Henrique para fazer o papel de um cara mais central. Quantas vezes você viu o Bruno saindo ontem para o Arrascaeta? O tempo todo. Isso é um teste, não é que o Flamengo vai jogar assim Mas agora. Mas correu muito. Mas está tendo que reiniciar esse trabalho ofensivo. Então, eu acho que ainda vai ter alguma dificuldade do ponto de vista ofensivo, que a torcida não vai gostar, que vai sofrer em Campeonato Brasileiro. Talvez um jogo contra o Peñarol dentro de casa na quinta-feira, pelas quartas da Libertadores, precise talvez esticar um pouco mais a corda para fazer placar, tentar levar uma vantagem para o jogo fora. E talvez vai falhar em algum momento. Agora, a boa notícia ontem é o time do Tite controla o jogo. Muito pelo que o Léo Ortiz controla de espaço ali. É brincadeira que joga. Brincadeira que joga o Léo Ortiz. Um meio de campo e que bom pro Flamengo e pro Tite que entendeu como é que ele tá ocupando aquilo ali. Porque ontem a ideia era muito clara. A ideia ontem era travar o jogo do Bahia. Você vai povoar por ali, você vai controlar, ainda vai ter o passe do Léo Ortiz para quando tiver que sair em velocidade buscando alguma coisa. Então, o que o Tite se propôs a fazer ontem, o time entregou. É exatamente o que o rubro-negro quer desde sempre, a sua filosofia de show, de pra cima, faz 1, faz 2, faz 3. Não, mas ontem o Flamengo se classificou sem o menor risco, com um time absolutamente esfarelado. Acho que ele tá voltando, você não tem Pedro, tem um monte de lesão, sabe? Então, eu acho que é muito interessante você entender o que o Tite queria fazer, como ele controlou e como ele conseguiu. Daí que o trabalho pode ser melhor, pode jogar mais bola. Só que ele agora vai ter que reiniciar um trabalho a partir de uma ausência. Sabe? E você citou essa questão do setor ofensivo, Pedrão. O que eu analiso de ontem do Bruno, né? É que o Bruno com o Luiz Araújo, pelo menos, é uma intensidade e velocidade que ele não teria com o Gabigol, que eu sei que vai ser tema logo mais aqui. O Bruno, querendo ou não, ele traz muita intensidade. Ele recua, ele abre espaço para o Arrascaeta infiltrar, ele tem raça o tempo inteiro. E também me chama muita atenção que o Luiz Araújo está jogando bola. Não, isso aí hoje é um pilar do time. É um pilar, assim, essencial. Ele não perde uma dividida, ele sempre está ativo. E com isso, pelo menos o Tite consegue trazer um pouco do que a torcida às vezes cobra. Ô, João, intensidade e o tempo inteiro ativo. Perfeito, tua análise perfeita. Agora, a sua análise foi interessante. Agora eu quero ver E todos disseram o seguinte, o trabalho do Tite é bom, nunca a gente falou aqui que... mas é bom o trabalho. Aí alguém até tossiu aqui, que eu acho que as palavras estão querendo sair. Aí falou assim, bom pra quem? O senhor não vai fazer agora, vai tal qual Décio Pitinini, quando o cara ia se apresentar no show de calouros, ele dava um show lá e ele falava, nota 3, igual Pedro de Lara. O senhor é Pedro de Lara agora? Para de Almeida, vai levar 10 paus. O senhor vai achar que o Tite, então, tem erros. Até agora, o prêmio que ele fez foi sua obrigação. Epa! Zubeldia não cumpriu a obrigação. Zubeldia não cumpriu. Todo mundo fala que é o melhor... Todo mundo reconhece que o Flamengo é o melhor elenco, o melhor time. O pessoal aí fala que o Tite... Caramba, Bubu. Os outros também não. Também não tem lesão. Mas caem nas Copas. Todo time que eu falo que time também tem lesão. Mas tá bom. Você tem um elenco grande com muitas opções, pra quê? Pra quando alguém lesiona, você tem outra opção. Então tem obrigação. Quando ele tava na época da Copa América desfalcado, ganhando, aí eu falava, o Tite tá bem. Naquele momento ele tá fazendo um bom trabalho. Desfalcado e o Flamengo liderando e tal. Aí ele perdeu a liderança do Brasileiro. Ok? Tá. E do jogo recente aí contra quem? Aqui em São Paulo, Corinthians? Exato. Ele perdeu do Corinthians, tá na zona de rebaixamento, entendeu? Então assim, tá bem no Brasileiro. Isso você não tá bem. Não lembro do Flamengo imaginava que o Flamengo estaria lá na liderança, tá vendo lá o Botafogo rival, tá vendo o Palmeiras crescer, quem sabe pra ser tricampeão brasileiro, né? O Fortaleza ainda... A campanha do Fortaleza é, no mínimo, igual a do Tite, com condições adversas. Então assim, nas Copas, ele tá
nas quartas da Libertadores, convenhamos, era obrigação pro Flamengo, pelo time que tem, você não espera nada menos que isso. Né? Se sair nas quartas, ainda vai sair de forma precoce. Depende, teve a meia dúzia de técnico aí que não fez a obrigação. Se ele perde a semifinal pro Corinthians, ele acabou de ser derrotado pelo Corinthians. Por 2-1, vamos lembrar. O Corinthians, eu já avisei aqui, é o Neo Corinthians. O Corinthians não é... Encarar o Corinthians agora não é a mesma coisa que encarar o Corinthians há um tempo atrás. A chave virou, o turning point no timão já aconteceu. Então, assim, o Corinthians vai dar muito mais trabalho pro Flamengo do que deu o Bahia, do freguês Rogério Ceni. 14 jogos agora. Isso impacta... É o pai. O Flamengo é muito pai do Rogério Ceni. 14 jogos... a sua projeção de final? Você não vai falar ainda. Eu não vou falar porque eu quero manter... Emoção. Vou deixar vocês discutirem. 14 jogos? 14 jogos o Rogério Ceni é treinador contra o Flamengo. Ele perdeu os 14. Ele não consegue empatar. O Rogério não consegue empatar com o Flamengo. O que explica isso? Pode ser uma coisa meio mística, né? Transcendental. O futebol tem coisas, o sobrenatural de Almeida, né? Isso. Né? É Fla-Flu. Tem que ligar para o play. Então, assim, Para, cara, pelo menos empatar um jogo. Você não consegue empatar, ele perde todas. Olha, cara, que retrospecto é esse? 0% de aproveitamento em 14 jogos? Né? Então é o seguinte, o Flamengo também não precisou fazer... Que nem o Galo não precisou fazer grandes jogos, fazer... os 2 jogos, né, Bubu? Pra eliminar o São Paulo. O Flamengo também. Não jogou tão bem na Bahia. Vamos falar, fez um gol de cabecinha ali, Bruno Henrique, centroavante ali, foi o suficiente pro Flamengo. Contra o Corinthians, o buraco é mais embaixo. Opa! Contra o Neo Corinthians do Ramon Dias, entendeu? Então você não concorda com a gente. Eu comecei aqui Não, falando que o você já Flamengo chegou... é favorito. Assim, o Flamengo é favorito porque ele tem melhor elenco. Então. Mas o Corinthians, eu já falei aqui que é uma cobra. Né? Se você tiver a chance de matar, mata, porque senão ela te pica. E o Tite já viu aqui, já foi mordido aqui em Itaquera no último jogo ali, foi surpreendido. Então o clima, o astral, o talismã. É um capítulo e olha que o Memphis. O Tite enfrentar O Memphis não pode jogar, né? O Corinthians pediu a inscrição dele na Copa do Brasil, não vai rolar. Então o Flamengo vai jogar. Tem desfalque, não tem o Pedro, não tem Vinha, não tem Cebolinha. Não vai ter o Memphis, que vai poder jogar na Sul-Americana. Mas pra você o Memphis não vai fazer a menor então, diferença. Então é o seguinte, aí eu quero ver. Vocês aí que estão falando que é um trabalho bom, pra mim no máximo é bom. No máximo. Como é que é o trabalho do Tite? É um trabalho bom. Ok. Então não chega Então, a assim, empolgar ainda. se ele é eliminado pelo Corinthians, nós temos que ir na Copa do Brasil. Se ele cai na... Ele ganha a Libertadores, qual o problema de ter caído Se ele perde a semifinal da Libertadores pro São Paulo e pro Botafogo. O Flamengo tá vivo em 3 frentes. 3 frentes. O Brasileirão não. E ele não ganha o Brasileiro. Eu quero ver vai chegar. Você vê, o Calero fez uma avaliação. Se o São Paulo não passar pelo Botafogo, a temporada é ruim. São Paulo passar pelo Botafogo... Então, assim, você tem times que você coloca uma régua ali. O Flamengo, a régua é muito alta. Mas você acabou de falar do elenco do Flamengo. Agora, o elenco do São Paulo é inferior. Passou pelo Bahia. Não dá pra comparar. E o Bahia tem um bom time, tem um bom trabalho, o Grupo City, não sei o quê. Ótimo time, mas o Flamengo é superior. O Flamengo tem obrigação de passar pelo Bahia. É só pra não parecer que o Flamengo passou pelo time do das Canoas. O Rogério Ceni pode ter um retrospecto péssimo, mas o Rogério Ceni é lúcido. O Flamengo não deixou o Bahia jogar. Então, mas quando teve o sorteio, caiu o Flamengo e o Bahia, o Rogério Ceni já falou isso, cara, eu não tenho como falar, o Flamengo é favorito. Já chegou assim, olha, a lógica aponta. Então, assim, o Flamengo passar pelo Bahia na Copa do Brasil pra mim, é obrigação. Se acontecesse o contrário, seria um problema para o Tite. E vai continuar assim. O Flamengo vai continuar sendo favorito contra o Peñarol. A gente entrevistou aqui o Diego Aguirre. Então, que ele tem mais material humano, tem mais recursos, mais investimento e tal. Então, ele é cobrado para isso. Você é o Sinner, é o Alcaraz, você vai para um Grande Slam, você vai como favorito ali, amigão. Se perder, você fica louco, entendeu? Você tem repertório. Repertório. Então, assim, vamos aguardar. A nação está de olho no Tite. Tá torcendo por ele, tá acompanhando, mas assim, ele não pode vacilar. Já cometeu alguns vacilos aqui e ali e perdeu a liderança do Brasileiro. Nas Copas, vamos ver daqui pra frente. Não adianta só festejar porque eliminou o Bahia. A cobrança continua, porque o Mengão investiu pesado, tem um elenco forte. Mas aí é proibido ser feliz, só vai ser feliz quando levantar o caneco. E é um time que... Levantar os três. Levantar os três também. Então, eu falei igual o Caraz, né? Aí o Rogério falou, cara, o Flamengo perde jogador, traz Alexandre, traz Alcaraz, tá? Então assim, ó, Tite, tá aí, ó, todas as cartas... Tá aí, ó, põe aí. Então ele tem que fazer isso pra jogar mesmo. Ô, Bubu, vamos aproveitar essa semana que você vai passar no Rio. Reflexão? Não vai ter Rock in Rio todos os dias, né? Rock in Rio tem até domingo, e para segunda, terça e quarta, não é isso? Segunda, terça e quarta. Tira um dia pra tentar resolver esse teu negócio com o Tite aí, cara. Tá te fazendo mal. Vamos pra uma vez. O tempo que eu morei 9 anos no Rio, ali na Barra, ele morava por ali, né? Que ele frequentava a CBF e tal. Fica ali. Ele é muito gente boa. Tenta assa uma carne, faz alguma coisa. Você tá com um negócio aí, você não admite, eu podia ter
pedido emprego pra ele, né? Porque Que isso, cara? É ruim aqui? Ah, não, põe vídeo aqui. Não. Aí não, porque, assim, na barra era legal. Ó, o teu plano ia ficar pra direita. É porque você tava fora da luz ali. Tava fora Tava da apagando luz. seu brilho. Olha que bonito urubuzão aqui, ó. Mas merecia, depois também falou que não queria Não, estar que é o aqui, né? seguinte, Tá querendo porque desviar assim, o foco. pô, eu falei, cara, imagina um emprego na CBF ali, deve ser Olha, bom, você bacana na barra. Era do Põe lado de vídeo. casa. Não. Hoje em dia... Do lado de casa eu ia de bicicleta ou a pé pra cá, Calma, pro você tá se trabalho. perdendo. Mas tu não ia Você botar, tá se tu não ia perdendo. poder botar teu carro laranja calma. pra jogo. Aí eu queria... Você tá se perdendo, você vai cair daqui, não quer. Não. o cadeira Time vai grande não balançar cai. pra tua aí. Time gigante não cai. Segura O aqui, povo na segura. TV, vai, vamos lá. Ô, Bubu. O quê? Sai daqui. Alô, galera do F90, só passando pra avisar que ontem o Flamengo ganhou. Rumo à final, vamos lá ser campeão, Flamengo. Campeão da Copa do Brasil e Libertadores esse ano. Ó, São Paulo não foi dessa vez, ó. Cheirinho pra vocês. E aí, pessoal do F90, Marcelo aqui, direto de Montreal, Canadá. Super fã de vocês, acompanho todo dia. Tô aqui perto de 3 das minhas paixões. Meu tricolor São Paulo, o Elvis e minhas tranqueiras da Disney. Achei que era o F90. Pra falar que, na minha opinião, o Zubeldia acabou a energia. Eu acho que ele se decepcionou muito com o futebol brasileiro, com relação à arbitragem, principalmente, né? A arbitragem pegando muito no pé dele, deu pra ver que a energia dele caiu demais. Beira do campo, você vê também nas coletivas, nas entrevistas, ele já não é mais o mesmo. E eu acho que isso está refletindo no time. Eu acho que o time sentiu esse impacto que ele sentiu do futebol brasileiro. E, sinceramente, se não avançar pela Libertadores, eu já não sei nem se ele fica por aqui, viu? Eu sei que ele tem uma paixão boa pelo São Paulo, ele se apegou bastante ao São Paulo, à equipe, mas eu acho que o futebol brasileiro tá deixando ele meio frustrado, ele não tá sabendo como lidar com isso. O Abel Ferreira do Palmeiras sabe lidar com isso, ele vai na cacetada, nos coices dele, mas o Zubeldia não tá sabendo lidar com isso, não. Então, ou o São Paulo arranja rápido um psicólogo para ele, ou isso aí não vai muito pra frente, não. Valeu? É isso aí. Continuo como torcedor torcendo. Espero que vá pra frente na Libertadores. Espero que chegue mais avante aí no Campeonato Brasileiro, mas pelo que eu tô vendo, sendo realista, não é nem pessimista, realista, acho que não vai dar muito pra esse ano pra gente fazer muita coisa, não. Valeu? Obrigado, hein, gente? Acabou que você Fala, galera. E aí, beleza? Ó, mandando um abraço pra vocês aí. Vou falar de uma coisa aqui que vinha sendo muito ruim. A defesa do Atlético. Tava tomando muitos gols. E melhorou bastante, principalmente o Nuno Alonso, que voltou na lentidão danada. Isso deve-se também à consistência defensiva de toda a equipe. E a entrada do Alan Franco no time, brincadeira. O cara correu na seleção, ganhou demais ontem. Hulk, melhor atacante do Brasil. Teve nego falando que o Alan Franco do São Paulo colocou o Hulk no bolso. Todas as situações de gol do Atlético foi criado pelo Hulk, mas se não tivesse colocado. tá vendo? Tamo junto, misturado. Um abraço pra vocês aí. E ó, pra cima deles, galo. Boa tarde, amigo da mesa. O Flamengo ontem ganhou do Bahia no Maracanã pra cá de 1-0. Pra cá magro, tá? Não convenceu, não. Poderia ter jogado mais. O time estava descansado. Teve 11 dias para descansar. O Arrascaeta ficou um período afastado. Quando o Dido voltou ontem, sentiu. Ele não consegue dar sequência. Isso é desde o ano passado. Chegou esse jogador novo aí, Alcaraz. Na hora do Tite trabalhar esse jogador para pensar futuramente, né? E domingo tem um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Com certeza ele não vai jogar. Na próxima quinta, sim. Aí ele deve jogar, que é no Maracanã contra o Peñarol, pela Libertadores. Fernando de São Gonçalo, Rio de Janeiro, um abraço a todos. Valeu, Fernando. O que você ia falar, Zé? São Gonça. Eu chamo de São Gonça, né? O fã de esporte lá do Canadá falou de psicólogo e tal. Eu já tenho uma sugestão? Uma sugestão que o Zubeldia converse. Faça terapia com o Bubu, 30 minutos, conversa com o Bubu. Você quer ser Faz Mas o coach. Bubu, você tem ido à terapia? Não, porque o problema é que eu tinha já foi solucionado. Não, você não recebeu alta da terapia, não. Curado. Você jura que recebeu alta da terapia? Recebi alta, curado, cara. Vai lá, tal. Agora Não é recebeu. a terapeuta que tá fazendo terapia. Cara, é espetacular. Recomendo. A terapeuta me curou. Vai conversar. Bubu, Ela tá em eu faço processo terapia, de- recomendo terapia, é maravilhoso. Agora, você não recebeu alta da terapia. Foi, cara. Cura rápida. Faz, Acertou no ponto certo ali. Ó. E O milagrosa. que te afligia, Bubu? Afligia um pouco o mundo, né? A vida, o mundo o amor, tava errado. o desamor. Ele tava Você certo. tava mal amado, Eu Bubu? tava mal amado. Agora aí, a gente agora te tá tudo bem acolheu, amado. Você vai acompanhado ao Rock in Rio? Já Bubu? tá com o coração preenchido. Sempre, já. né? Você vai acompanhado? É, sempre.
Muito bem. Filhotes, a família. É isso. Você resolveu o amor. O coração Tá tranquilo, tá Tem tranquilo. coisas que o amor, Alguém só o toca. amor pode curar o Como próprio. diria Oscar Ulisses, É. teu coração tá pulsando. Aliás, falando em sentimento, o São Paulino lá de Não, Montreal... Flamengo agora. Não, mas assim, só uma coisa. Eu burrei ali. Teve São Paulino que eu encontrei hoje, cortei o cabelo, o barbeiro São Paulino. Ele falou, cara, a morte do esquerdo pesou nesse confronto. Assim, tem caras do São Paulo que inclusive foram logo depois. E o cara falou assim, se o São Paulo tivesse anulado, tá na moda agora o São Paulo tentar anular jogo, né? Se o São Paulo tivesse feito um pedido para não realizar a primeira partida, talvez esse desempenho anímico, essa energia que falou que o São Paulo tá sem essa energia, nesse confronto aí, especialmente aquele jogo de ida, é coisa que eu não falei no desabafo do Anjinho. Você falou Tem um sobre peso. amor e há um relacionamento quiser falar de no amor, Brasil fale que está com o envolvendo, muita gente. Cara, E o Gabigol? E o Gabigol? O Gabigol não tá Cuidado com amando, essa né? frase mesmo. E o Gabigol? Mas ele foi aplaudido, a nação, o amor não acabou. Mas calma que Tá feliz, né? Olha lá. O amor vence no fim, cara. Aqui, ó. Olha esse joinha. Ele Isso aqui tem é que- genuíno, ó. Hein, Zé? É genuíno, aquela... Ai. Como é que é? Dá um sorriso aí, Edu. Sorriso. Sexta-feira, sextou. Sorriso. Vai pro jogo, Edu. Um sorriso, Edu. O quê? Tá animado? Tá Ô, motivado? Braz, fala sobre o Gabigol, só para o pessoal saber aí. Vamos ver o que ele vai falar. A gente entende que o que tem aqui dentro já resolveu muitas vezes os nossos problemas. O Gabigol, o próprio Bruno Henrique fazendo a de 9 como fez em vários jogos, como fez hoje, né, teoricamente. Enfim, então o Flamengo já encerrou a janela e a gente vai com isso, com o que tem até o final aí, recuperando os jogadores. Você já viu hoje o Gabriel, né, o Gabigol voltando. É um jogador experiente, ele não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. Poderá ter a hipótese de se aventar numa renovação de contrato, que eu acho que isso aí, dentro da situação que se tem hoje, não é nada impossível, mas infelizmente hoje é pouco provável. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Que não fica. É isso. Se o vice-presidente de futebol chegou dia 12 de setembro ontem... Já falou que falar falou. tudo isso aí é pouco provável. Depois de toda a novela, você tá... Porra, Edu. Sabe, aí, meu amigo, é só se você tá acreditando em conto de fada, Papai Noel, Coelho da Páscoa. Pô, por favor. E o Braz tá fez muito uma claro. coisa... Não, e tem outra coisa também, Edu. Ele jogou uma responsabilidade é pra cima importante do Gabigol contextualizar. agora. Não é que as duas partes, estejam querendo resolver. Não, já largou de mão. Não, eu acho que tá. Largou de mão, vai Ele por mim, jogou, Edu. o Braz jogou uma responsabilidade porque ao mesmo tempo que ele fala não vai ficar, ele fala o Pedro tá fora, agora ele vai ter mais chance para jogar. Ou seja, nós vamos precisar de você. É o comportamento profissional dele. Independentemente se vai renovar ou não. vai renovar ou não. Hoje cumpre com E até Braz, porque, nesse sentido... até porque 31 de dezembro, a história com o Palmeiras já andou para trás. 31 de dezembro ele não tem mais contrato com o Flamengo, ele precisa mostrar que ele ainda é útil e ele ainda pode ser um cara de grupo, porque hoje em dia também você não contrata só pela bola, porque a bola não apresenta. E pro meu grupo, quem eu tô trazendo pro meu grupo? Que cara é esse? É um cara que fez cara feia, não entrou, reclamou. O Gabriel hoje ele tem muito pouca, diria Paulo Calçade, muito pouca aderência dentro do Flamengo. Você acha que hoje ele é mais... Muito pouca aderência, Ele, muito pouca aderência. Ele não é mais solução, na sua opinião. Não vai ter jogador triste, não vai ter comoção no staff, não vai ter um muro de lamentações no Ninho do Urubu. Fica tranquilo. O Flamengo não quer resolver esse problema. O Brasil está sendo até educado e falar, é pouco provável. Ele queria falar outra coisa. Muita gente queria falar outra coisa lá dentro. Mas isso foi construído. Isso foi construído ao longo dos últimos meses, mais de ano. Aproveitando que você tem fontes, conhecimentos, assim e tal, eu acho que vai além do campo isso aí, né? Eu também tô achando que tem uma... Ô Zé, eu vou te dar... Eu acho que está além do campo, além do campo. Você conhece o ambiente da bola, né? Todo mundo aqui, de alguma forma... O Gabriel fez uma baita na festa semana passada, data FIFA, de aniversário dele. Quase nenhum jogador apareceu. Te responde?
Responde o que se espera do Gabriel. E as outras festas não eram assim, né? Nos anos anteriores. O que se espera do Gabriel, a tal da aderência interna. Então, o Braz foi ter educado ali, polido, é pouco provável, ele vai ter chance. A vontade é virar e falar, não tem mais clima, amigo. Tá só esperando, sabe? É o grande receio. Pô, o momento do homem tá mal, imagina se eu aparecer na festa. Cara, o mês que vem é meu aniversário, eu vou chamar vocês pra festa. Depende do teu momento na semana. Depois disso aí, eu vou convidar vocês pra festa do aniversário em outubro. Pro Rock in Rio tu não chamou ninguém. Não, você pode convidar, mas aí vai depender da tua fase naquela semana. Cara, eu vou ver se algum amigo vai aparecer no aniversário. O Sandrão, nosso editor, ele organizou o aniversário. Um dia antes, falou, eu não vou. O aniversariante desistiu. Ele não foi? Mandou no grupo lá. Nem ele se aguenta. Eu vou. Se quiserem aparecer lá. Mas essa questão é sintomática, é interessante. Hoje, o olhar do Gabigol até em relação... E também já teve aqui, o Flamengo, rapidinho, o Flamengo jogou aqui contra o Corinthians aqui em São Paulo, né? Sim. No domingo, metade já ficou, que é pra... O aniversário no início da semana. Metade já ficou aqui. Mas esse olhar, pô, não tava aí. Esse olhar é do tipo, pô, e a gente tá falando de um cara que tinha muita incidência no vestiário e é olhado como uma referência por parte da torcida. Agora, mas isso deixou de existir, esse olhar carinhoso e de cumplicidade entre todo o elenco, pelas atitudes também do Gabigol. Eu acho que assim, o desinteresse que ele apresentou em muitos momentos para com o Flamengo fazem com que hoje ele esteja nessa situação. Fazendo uma analogia aqui, o Bubu falou de amor, sentimento e tal. Pô, essa relação Gabigol e Flamengo hoje é aquele relacionamento que está sendo levado com a barriga até onde dá. Só que, diferentemente de um relacionamento, é que tem um contrato que se encerra. Então, a melhor coisa que vai acontecer é não renovar, porque o Gabigol, eu ainda acredito que ele pode ser útil num clube grande do Brasil ou em outro mercado. Ele tem bola e já provou isso em muitos momentos da carreira. Mas no Flamengo está tão desgastado, tanto com os companheiros ou com a diretoria... Quantas vezes a gente ouviu o Landim falar, hoje a gente escutou o Braz falar, dando alfinetadas e tal. Não tem mais clima, o Pedro falou e é real, não tem mais clima. Então, a melhor coisa hoje é realmente não renovar. Vai pro Palmeiras, não vai, esfriou, vai pro Corinthians. Hoje o Corinthians também tá contratando outros homens de peso e sei lá se ainda existe interesse ou responsabilidade financeira pra fazer um negócio desse, né? Mas eu acho que, sinceramente, o Gabigol já não tá com a cabeça no Flamengo, cara. Não tá com a cabeça no Flamengo. Eu tenho um feeling, um sentimento que ele vai jogar em São Paulo. Olha a carinha dele, você acha? Não tá com a cabeça no Flamengo. Mas eu acho que esse cara vem pro São Paulo, vem pra São Paulo, não pro São Paulo. Pode ser Santos. Santos é o estado de São Paulo, né? Então, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo. Agora eu só quero saber só a sua opinião. O que é que vocês acharam aí desse corte? O que é que vocês acharam dos comentários? E também dessa vitória do Flamengo, né? E como destaque aí, a gente viu que o Zé Elias disse que acha o trabalho do Tite bom, né? Muito bom. Isso porque ele está apresentando aquilo que ele já esperava, né? Aquilo que ele já esperava. E convenhamos, a gente já imaginava, né? Acho que se o torcedor esperava esse espetáculo com o Tite, esse torcedor não conhecia o Tite, né? Porque até com a seleção brasileira, né? Com um elenco muito melhor, né? Que o Flamengo, claro, que é uma seleção. Ele nunca conseguiu fazer a seleção brasileira dar um espetáculo de verdade, né? Nunca conseguiu, embora sempre foi uma seleção constante. Na Copa do Mundo a gente viu o que foi que deu, né? No final. Mas o Flamengo aqui, né, na América do Sul, no Brasil, é um time muito, mas muito forte, o melhor elenco da América do Sul. A gente sabe que ele poderia fazer um trabalho bom, mas a gente sabia também que ele não conseguiria fazer o time dar um espetáculo, porque isso não é dele, isso não é característica dele, mas ele faria um time sólido, né, constante e tal. Não tá ainda no nível que a gente imaginava que estaria, mas ele tá conseguindo se virar muito bem, porque ele tá vivo nas 3 competições, né? Tá vivo, dá pra vencer as 3 aí, ou pelo menos algumas delas, até o momento. Isso não dá pra negar, isso levando em conta, né? Lesões e tal. Agora, esse espetáculo mesmo só vimos em alguns jogos, né? Bem específicos que a gente viu o Flamengo jogar muito bem, né? Como aquele jogo contra o Vasco, né? Aquela goleada, o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Galo, né? Foram jogos, assim, bem pontuais que a gente consegue perceber, mas de forma geral, a gente sempre vê um time mais retraído, né? Um time que busca mais se defender melhor do que atacar, né? E aí sempre aposta mais na questão individual e tal. É um time que às vezes domina o jogo, mas não consegue ser tão eficaz. E aí vence por um gol, né? Por 2 gols no máximo. E é difícil a gente ver goleadas como tinha muito no time do JJ. Mas é isso aí. De qualquer forma, acho que o Zé Elias está correto nessa visão dele. De que isso que era o esperado do Tite, ele tá conseguindo entregar, mas dá para ele melhorar um pouco mais ainda, né? Dá para ele melhorar porque
Ainda assim, né, se o ponto forte dele é a defesa do Flamengo está, né, passou por um momento e ainda está, né, muito oscilosa. Oscila muito a defesa do Flamengo, toma gols muito fáceis, né, gols bestas, vários. Então ele tem que melhorar principalmente isso. E lá na frente, né, ter um pouco mais de jogadas trabalhadas, né, e tal. Mesmo que não seja um time tão impositivo, mas seja um time que pelo menos seja bem competitivo, né? Que é isso que às vezes falta, às vezes tem, às vezes não. Que é um time mais raçudo, um time com mais vontade. E vemos isso geralmente em poucos jogadores, né? Como Gerson, como Luiz Araújo, Bruno Henrique e alguns outros não dão tanta intensidade assim como outros jogadores. Isso aí, vemos que a torcida cobra muito com relação a isso. E quando isso acontece, o Flamengo geralmente consegue vencer a partida, consegue dominar ali, né, e amassar o seu adversário. Mas agora a gente foca totalmente no final de semana, né? Porque tem Clássico dos Milhões, clássico muito esperado, né? Principalmente para a torcida vascaína, né? Que está engasgada, né? Com aquele 6-0 que o Flamengo deu, né? No primeiro turno. E aí a gente agora vai estar aguardando, porque no domingo às 6h30 da tarde a gente vai ver justamente aí essa partida. No mais, galera, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Tamo junto e até o próximo.